Vamos lá, então. Vamos iniciar nossa aula de gramática de hoje. Essa aula vai ser uma aula muito importante, sobretudo para a feitura da redação, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. A gente parou o slide nessa altura, tá? Foi na aula passada, nós fizemos o estudo dos pronomes dentro das orações, tá? E hoje nós vamos conhecer mais profundamente, mas ainda não 100%, tá? Mas vamos conhecer 90%, que os outros 10% só na sintaxe, quando a gente, de fato, mergulhar no mundo sintático. Mas vamos conhecer muito dos pronomes relativos, que são pronomes que utilizamos bastante na redação. A gente utiliza tanto, que às vezes a gente tem que ter cuidado para não repetir esses pronomes no texto, tá? Então, é muito importante que a gente pense sempre na medida, né? Por exemplo, quem nunca fez uma redação e aí percebeu que tinha muito que? Quem nunca fez uma redação e percebeu que tinha muito de que, tinha muito onde, que tinha muito a qual? Então, a gente tem que tentar equilibrar para poder não exaurir aquele mecanismo de coesão. Por que eu te digo isso? Porque tem, dentro da competência 4 do Enem, por exemplo, um trecho especificado que diz o seguinte: repetição de elemento coesivo. Como o elemento coesivo é a conjunção, é o pronome, é tudo que une algo ou faz referência a algo, então, se a gente ficar repetindo muito, dá problema. Tá? Então, eu quero que você entenda, num primeiro momento, o pronome relativo como um mecanismo que vai fazer você retomar um termo para fins de coesão. Ou seja, vai fazer você retomar algo já dito para que você não precise repetir palavras. É sempre bom pensar que a gramática está a serviço da nossa redação. A gramática está a serviço da interpretação de texto. Uma colocaçãozinha de um verbo numa situação quer dizer X. Se esse mesmo verbo for colocado em outra posição, quer dizer Y. Com pronome, se eu coloco um pronome específico e não o outro, por que eu fiz isso? Porque teve alguma outra motivação que a gente vai descobrir, uma motivação de regência, uma motivação de sintaxe, enfim, vamos falar sobre tudo isso hoje. Então, eu quero que você entenda o pronome relativo como um pronome que retoma termos anteriores. Mas ele retoma para fins de coesão, para você evitar a repetição, ok? Ou também para você criar relações entre as frases. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o exemplo, né? Então, estamos vendo aqui exemplos. Nós temos não conhecemos os alunos e os alunos saíram. Nós temos a repetição de uma palavra, que é a palavra alunos, beleza? E eu tenho que criar um mecanismo para não repetir essa palavrinha alunos. O que eu faço? Se eu entendo que o pronome relativo é um cara que eu uso para impedir a repetição de palavra, eu tenho de usar um pronome relativo. Beleza. Mas o que eu vou usar aí? Qual é a sugestão de vocês? Aí eu quero a participação de vocês, tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu vou falar uma coisa muito importante agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou até olhar para vocês aqui. Vocês têm ideia? É para me responder, não é para ficar quieto não, tá? Vocês têm ideia da importância da interação de vocês conosco para o momento em que estamos vivendo? Vocês têm ideia do quão importante é vocês nos responderem? Vocês conseguem imaginar qual é a importância de vocês responderem às perguntas que nós fazemos? A oportunidade que cada um de vocês tem de tirar uma dúvida ou de fazer uma simples pergunta para reverberar para todo mundo que está aqui? Vocês têm consciência disso? É muito importante que vocês participem, tá? Nós, professores, estamos conversando e
temos algumas críticas com relação à participação de vocês. Vocês precisam participar. Não existe nada, até o cachorro quer participar. Não existe nada mais importante para a gente, já que a gente já não consegue ver vocês, né? Porque vocês ficam tudo com a câmera desligada e, enfim, microfone desligado, eu entendo. Mas a gente precisa que vocês participem, de verdade. É importante para a gente e para vocês. A gente está se sentindo sozinho. Se a gente fica aqui falando, e vocês pouco falam, a gente também fica assim, tipo, a gente sente como se estivesse dando aula para um fantasma. E não pode, eu não quero isso. Agora é um pedido meu para as próximas aulas. Participem, perguntem, se interessem, tirem suas dúvidas, ok? Por favor, isso é um pedido, assim, do fundo do coração. Não fiquem quietos, não fiquem, assim, participem. A hora que vocês quiserem, isso aqui não é uma prisão, vocês podem ativar o microfone de vocês, tá? Porque realmente a gente precisa dessa interação de vocês. Os professores precisam. Nós também precisamos de vocês, não só vocês da gente. Pode ser, gente? Tudo bem. Valeu, então. Então, eu vou voltar para a aula, tá? Nós temos aqui o seguinte. Estamos falando de pronomes relativos, extremamente importantes, tá? São termos que retomam... são palavras que retomam termos anteriores, para evitar repetição de palavra. E estamos aqui diante de uma frase, diante de outra frase, com elementos repetidos. Como fazer para que esses elementos não se repitam? Como fazer? Usando um pronome relativo. Tá, mas como ficaria essa frase? A gente precisa colocar aqui na resposta. Esse slide vai ser feito com você, ok? Então, vamos lá. O que vocês me diriam desse primeiro exemplo? Não conhecemos os alunos saíram. Pera, você quer que bote um pronome para juntar isso? Isso, eu quero que vocês não repitam a palavra os alunos, mas que vocês usem um pronome relativo para impedir essa repetição e, ao mesmo tempo, unir as frases. Seria tipo, não conhecemos os alunos os quais saíram? Isso, exatamente. Não conhecemos os alunos os quais saíram. Ou simplesmente... Calma aí, deixa eu dar um zoom aqui. Só um minutinho. Não, vou botar aqui, tá? Não conhecemos os alunos os quais saíram. Beleza, gente? Entendido isso aqui? Entendido. Qual é a outra palavra que a gente poderia colocar? A gente poderia simplesmente colocar o quê? Compreendem? Não conhecemos os alunos que saíram. Beleza? Sim ou não? Sim. Show. Então, temos aqui essa primeira questão. Resolvemos, então, olha só. Tínhamos uma oração aqui. Tínhamos outra oração aqui. Mas termos repetidos. Quando não queremos repetir termos, mas queremos fazer referência a eles, então temos de usar um pronome relativo, tá? Então, aqui não conhecemos os alunos os quais saíram, ou não conhecemos os alunos que saíram, tá?
Nas provas de particular de medicina, por exemplo, nós temos aqui a pergunta relacionada a esse tipo de quê? Qual é a função morfológica desse quê? Qual é a classe gramatical desse quê? Como você está vendo que esse quê retoma o termo alunos para impedir a repetição dele, você tem de pensar que ele é um pronome relativo. Qualquer pessoa que você conheça na vida, que tenha feito, por exemplo, a prova da Unigran Rio, se você falar assim, já falou que cai pronome relativo, aí é verdade? A pessoa vai falar, cara, é super verdade. Tem umas 5 questões só de pronome relativo, mas cada uma abordando uma coisa. Para o pessoal de redação, saber isso aqui é fundamental para poder compreender por que não podemos repetir palavras e qual é o problema de a gente, às vezes, colocar ou não colocar uma preposição quando esse pronome relativo pede. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. A blusa era amarela e eu comprei a blusa. Como que ficaria essa reescrita aqui sem repetir blusa, já que está aqui e aqui nessa oração? Como que pode ficar? A blusa, qual A blusa era amarela? Pode falar. Blusa, A blusa, a qual comprei era amarela. a qual comprei, era amarela. A blusa a qual comprei era amarela. Poderia usar o quê? Aqui? Poderia, né? Eu poderia falar a blusa que comprei era amarela. Simples assim. Aí você fala, você está usando a qual porque você está se referindo à blusa e você usou os quais porque você estava se referindo aos alunos? Sim, perceba que o pronome relativo ele concorda em gênero e número. Então, não conhecemos os alunos os quais, no plural e no masculino, porque estou falando de alunos, ok? Não posso esquecer que se estou falando da blusa, é a blusa a qual comprei, tá bom? Vamos para 3. Eu preciso do dinheiro, o dinheiro tem de ser de origem honesta. E aí? Pensem. O dinheiro do qual preciso tem de ser de origem honesta. O dinheiro do qual preciso tem de ser de origem honesta. Muito bem. Alguém me dá alguma outra opção para colocar aqui? É do qual e poderia ser o que mais? Que também, né? Oi? O que também pode? Não, não pode. E aí começamos a nossa aula de fato. O que eu recebo de mensagem de vocês na hora de corrigir a redação, que eu marco ali, vocês perguntam, mas por que é que? Por que não pode ser não sei o quê? Mas por que tinha que colocar a preposição? Aí é que tá. Temos de olhar a regência. A Tainá falou o dinheiro do qual preciso. Por que ela não falou o dinheiro que preciso? Porque quem precisa, precisa de. Vocês vão perceber que o pronome relativo ele precisa, às vezes, de preposições antes dele, para poder, na verdade, respeitar as regras de regência verbal, ok? Ou nominal também, depende. Aqui no caso a gente está falando de precisar, que é um verbo. Então, se quem precisa, precisa de, é o dinheiro do qual preciso, tá? Aqui poderia ser, Sara, de que preciso. Não poderia ser o dinheiro que preciso. Porque quem precisa, precisa de algo. Entendido? Milena tá aí? Tô. Milena, vamos lá, tá essa aula aqui
é importante para aquilo que a gente estava conversando no outro dia, tá? Então, vamos ficar bem ligado aqui para a gente conseguir sanar essas dúvidas aí de palavra, qual a palavra que está relacionada, por que tem que ser preposição, por que não tem que ser, tá? Mas tá tudo bem? Ficou entendida essa primeira parte? Tá sim. Tá, então olha só para mostrar aqui para vocês, ó, nós temos vários pronomes relativos. Então, temos o qual, temos a qual, temos o plural deles, temos quanto, temos quanta, temos o plural deles, temos cujo, cuja, cujos, cujas, tá? E temos aqueles que não variam, que é o que, o quem e o onde, né? Na redação, a gente teve um momento da vida em que as pessoas ficaram usando muito isso aqui. Inclusive, às vezes, eu estou assistindo a algumas aulas e vejo professores falando isso aqui, de qualquer maneira, como se fosse uma ligação qualquer que se faça. Mas esse pronomezinho aqui tem especificidades. Não podemos usar onde para qualquer lugar, né? Para qualquer situação da frase. Temos que ser específicos, tá? Então, sejam vigilantes também, ensinem aos seus professores, tá? Então, tem gente que fala assim, o momento onde a gente foi mais feliz foi... Não, o momento não é um lugar. O momento é uma referência de tempo. Nós podemos usar onde apenas com lugares físicos, tá? Então, vamos conversar sobre as especificidades aqui dos mais importantes. Mas, por enquanto, essa primeira ideia era necessária para mostrar para você que o pronome relativo ele retoma um termo, porque quando eu falo os quais saíram, eu estou falando de alunos. Quando eu falo que eu comprei e era amarelo, eu estou falando da blusa. E quando eu falo do que preciso, ó, é o dinheiro do qual preciso. Então, temos de reconhecer essa pegada do pronome relativo. Aqui temos vários exercícios, e eu coloquei para vocês o seguinte: os pronomes relativos podem vir regidos de preposição se a regência determinar. Então, a ideia aqui é o seguinte, galera. A ideia é que vocês completem com pronomes relativos essas frases aqui, de A a K. Vamos iniciar. O século, blá, 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 vivemos, tem trazido grandes transformações ao planeta. Pergunta: qual é o pronome relativo que temos de usar? O que podemos usar para conectar o século a vivemos? O qual? Oi? O qual? Não. Em que? Em que? Exatamente, porque a gente vive em um século. Inara? Tudo bem? Beleza. Então, ó, show. Vamos pensar agora. Já, só poderia ser em que? Não, poderia ser mais um. Qual seria? No qual. Ok? O século no qual vivemos. Já, eu não entendi por que do no. Por que tem que ter o no? Porque quem vive, vive em mais o. Esse no que você conhece aqui, nada mais é do que o em mais o. Tudo bem ou não? Tudo. Tranquilo ou não, gente? Se não tiver, me fala, tá? Que eu repito sem problemas. Uma coisa, o pronome relativo, ele sempre concorda com o verbo que vem depois? O pronome relativo o quê? Concorda com o verbo que vem depois? Tipo,
Porque nessa situação tinha vivemos e trazido. Aí tá, tipo, eu entendi que era vivemos. Mas, por exemplo, na segunda, ele já fala, se referiu. Eu faria se, tipo, a qual, que seria o se referiu. Mas é isso? Ou, tipo... Então, vamos lá, deixa eu te explicar. O que acontece é o seguinte, quando eu falo, o ministro reafirma a informação, blá, 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 o presidente se referiu, eu tenho de olhar para o verbo depois, você percebeu bem, tá, Isa? Então, o ministro reafirma a informação, blá, 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 o presidente se referiu. Aí, o que a gente tem que pensar, Isa, num primeiro momento? Quem se refere A alguém. exatamente, a alguma coisa ou a alguém. Então, eu já tenho a plena consciência de que aqui eu tenho de usar, deixa eu botar um vermelhinho aqui, ó. Eu tenho de usar esse a, beleza? Só que aqui, dá uma olhada. O ministro reafirma a informação a qual o presidente se referiu. Se quem se refere a alguma coisa, e eu tenho esse A aqui, o encontro desse A com esse A vai fazer aqui um A craseado. Tudo bem ou não? Aham. Então, o ministro reafirma a informação à qual o presidente se referiu. Quem se refere a. E como nós estamos falando de se referir à informação, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo, só para ilustrar. Ó, quem se refere a. Esse azinho aqui é preposição, tá? Esse azinho aqui é preposição. Só que nós temos ainda o ado à informação. Esse ado à informação é o quê, gente? Qual é a classe gramatical desse A? Artigo, né? Artigo? Artigo, isso. Exatamente. Então, a soma desse A, preposição, mais a soma desse A, artigo, vai configurar para mim a presença do acento indicativo de crase. Eu vou dar para vocês uma aula exclusiva de crase, mas eu já tenho de atentar a você para o seguinte: se você quer usar a qual na sua redação, ou se você precisa identificar uma questão, você tem de saber que o a qual é o único pronome relativo que leva crase. Já. E se a gente colocasse outra palavra aqui, qual outro pronome relativo a gente poderia usar aqui? Alguém sabe? Qual outro a gente poderia colocar aqui? Qual seria a opção? Quando eu disser, vocês vão falar, caraca, é mesmo que porre? Nem me liguei, ó. Eu posso colocar isso aqui. Entende? Milena, me explica por que eu posso colocar esse aqui aí. Milena tá aí ou caiu? Tô aqui, tô pensando. Tá. Porque pode ser a informação que o presidente se referiu, só que como exige a preposição a, tem que ser aqui. Exato. Então, ó, vamos partir do pressuposto que o que a gente vai sempre colocar. Tá? A gente pode colocar. Só que aí a gente tem que se ligar a isso aqui, ó, que foi como a Isabela reparou. Eu tenho que olhar o verbo depois, né? Ela fez essa pergunta. Sim, um dos mecanismos que vai ajudar bastante é olhar o verbo depois, tá? Então vamos destacar
Quem precisamos olhar? Ó, então, deixa eu botar aqui. A gente precisa olhar para esses caras, tá? Ah, já, mas vai ser sempre assim? Vocês me conhecem e sabem que o sempre para mim não existe, tá? O sempre é bom para matemática, é bom para física, mas para português, a gente tem que caminhar analisando cada situação, tá? Então, vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Todos lamentavam a morte do editor, blá, 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 publicou obras importantes do modernismo. Qual seria aqui a opção de pronome relativo que a gente pode usar? Pode ser o próprio quê? Pode ser o próprio quê? Exatamente. Ó, todos lamentavam a morte do editor, o qual ou o quê? Tudo bem ou não? Alguma dúvida? Por que a gente pode fazer isso? Não é o editor que publicou? Não é isso? Aham. Então, todos lamentavam a morte do editor, o qual publicou obras. Quem publicou as obras? O editor. Então, podemos colocar aqui normalmente esse o qual ou o quê, porque ninguém está pedindo para mim uma preposição, tá? Ninguém está pedindo preposição, então eu estou suave. O problema é quando alguém me pede preposição, porque aí eu tenho de ficar atento para poder escrever bem ou para poder identificar a opção certa na hora da prova. Beleza ou não? Beleza. Segue o baile aí, ó. A lei blá, blá, blá se referiu, já foi revogada. A qual? Esse a qual tem crase ou não tem crase? Tem crase. Tem crase, exatamente. Já, qual outro que eu poderia usar? A que. Beleza? Eu posso usar... E você tá olhando só pro referiu? Se referiu. Eu olho para quem vem depois. Quem se refere Tá bom. a alguma coisa, beleza? Tá bom, entendi. Vamos para E. Vamos para E. Os problemas, blá, 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 se lembraram, eram muito grandes. Pode ser dois quais? Muito bem. Pode ser dois quais, mas também pode ser outra coisa. Me diz. De quê? Isso. De quê? Gente, vocês conseguem escutar esse cachorro que está latindo? Sim. Cara, sério. Bizarro. Hoje ele está muito, muito atacado. Muito, muito. Pior que é um trocinho desse tamanho assim, ó. Desse tamanhinho. Esses são os piores. São os piores. São os piores. Definitivamente são os piores. Vamos lá. Os problemas dos quais se lembraram eram muito grandes. Os problemas de que se lembraram eram muito grandes. E aí fica a dica já, né? Reparou que quando você usa o dos quais, você sempre tem de... Quando você usa o qual ou os seus derivados, né? O qual, os quais, nos quais, você sempre tem que acompanhar o gênero e o número. Quando a gente usa o de que e o em que, normalmente a gente não precisa ter essa preocupação. Então, eu aconselho a você, na redação, por exemplo, usar o em que, usar o de que. Por quê? Porque eles não expõem vocês ao risco, tá? De repente errar uma concordância com gênero ou com número, tá? Então fica ligado nisso. Já. Fala. Eu ainda tô bugada em questão. Aonde? Fala, pô.
na letra D. Ah, Por que não seria na qual? Eu ainda estou em dúvida, confundindo as duas. não tem problema, não. Calma aí, gente. Eu vou botar isso aqui, porque eu acho que com isso aqui vocês só me escutam. Eu já tô perdendo a paciência já com esse cachorro. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Olha só. Presta atenção, Inara. Você falou, é a letra D que você está falando, né? Isso. Tá, olha só, amor. Quem se refere a alguma coisa. Vocês vão reparar, todos vocês, muita atenção no que eu estou falando. Vocês vão reparar nessa aula que vocês falam muito errado, tá? Eu não estou falando vocês em específico, alunos, tá? Alunos, pessoas, seres humanos. A gente fala muito errado, muito. A gente escolhe a preposição errada a todo momento. Então, por que não é na qual? Porque eu não me refiro em, eu me refiro a. Entende, Nara? Então, a grande questão aí é a preposição que você está usando. A preposição que o verbo pede. Então, por exemplo, se eu sei que referir-se, quem se refere a, na verdade, são apenas as variantes do a que eu vou usar. Eu não posso usar em, porque o em não é uma solicitação do meu verbo. Entendeu? Entendi. Então, você tem que olhar o verbo. Aqui, por exemplo, ó, Inara, dá uma olhada aqui. Olha isso. Esses se lembraram aqui. Por que falaram que é dos quais e por que falaram que é de quê? Porque quem se lembra de alguma coisa ou de alguém. Tudo bem? Aí você fala assim, já, mas eu posso falar. Eu lembrei a data importante. Sim, você pode falar eu lembrei a data importante, mas você também pode falar eu me lembrei da data importante. Então é importante a gente perceber que quando tem esse pronomezinho aqui, a gente vai ter de ter preposição. Se por acaso não tivesse esse pronomezinho aqui, a gente não precisaria da preposição. Essa é a parte mais difícil dos estudos de pronome relativo, porque a gente tem que unir o conhecimento sintático da preposição que a gente vai usar junto à questão da morfologia. É claro que isso aqui é o primeiro momento da gente. Quando a gente chegar à regência verbal, aí que a coisa vai ficar feia mesmo, tá? Mas é bom, e eu já quis trazer isso para que vocês se acostumem. E vocês também estavam errando muito isso na redação. Então, essas referências são importantes para que a gente possa perceber na redação o que está errado e nas provas o que a gente precisa marcar. Entendeu, Inara? Então, por isso que não é em. Porque quem se refere a. Tudo bem? Aham. Então, show. Vamos para F, gente. Já, rapidinho. Fala. Eu queria saber uma coisa, tipo, na C, por exemplo, todos lamentavam a morte do editor que publicou obras. Assim poderia ser direto. Mas se eu fosse botar o qual, eu teria que colocar vírgula? Então, meu amor, olha só, preste atenção. Aí já é uma outra questão, que é uma questão estilística. Então, quando eu estava te dando aula sobre adjetivo, eu falei assim, olha, se você coloca vírgula aqui, você explica Eu tava algo. lembrando disso, a ideia do Exato, exato. Se você não coloca, você restringe. Então, por exemplo, qual a interpretação que a gente tem aqui dessa frase? Todos lamentavam a morte do editor que publicou obras importantes do modernismo. Ou seja, é um editor específico ou qualquer um? Específico. Específico, porque eu não coloquei a vírgula. Agora, se eu pego e coloco a vírgula, tipo, todos lamentavam a morte do editor, vírgula, que publicou obras importantes do modernismo. É um editor qualquer que não tem a mesma importância daquele que, se eu tivesse retirado a vírgula, seria específico. Então, aqui, a grande ideia é o seguinte,
você não tem obrigação de colocar a vírgula e também não é errado você não colocar. Mas se você está especificando, se seu desejo enquanto escritora é esse, se o seu desejo é especificar, a frase tem que ficar do jeito que você está enxergando aí. Entendi, entendi. Tá bom? Então tá, segue o baile. F, galera, o cargo blá 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 aspiras é muito importante. E aí? Ao qual? Ao qual aspiras. E aí é sempre bacana a gente lembrar. Essa aula ela tem um nível de médio para difícil, porque ela conecta vários saberes da língua portuguesa. Aí, por exemplo, você teria de saber qual é o sentido de aspirar. Porque são 2 sentidos. Veja bem, olha só. Isso aqui. Se eu falo que eu aspirei, é que eu cheirei, ó. Se eu aspirei a florzinha, se eu aspirei a flor, eu cheirei a flor. Mas se eu falo que vocês aspiram a uma vaga de medicina, o sentido já não é esse de respirar. O sentido já é qual, gente? Fala para mim. Almejar. Desejar. Almejar, ter como meta, ter como objetivo. E aí, o que ocorre? Quando a gente tem a meta e o objetivo, a gente tem de pensar numa regência de transitivos indiretos. Ou seja, esse tipo de verbo que a gente tem aqui é um verbo transitivo indireto. É um verbo que pede um complemento com preposição. Então, se quem aspira, no sentido de ter como meta, aspira a alguma coisa, eu vou colocar uma preposição a aqui em aspiras, só que quando eu venho para cá, eu tenho o cargo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma preposição a com um artigo o. Aí como que fica? O cargo ao qual? Difícil? Quer que eu repita? Ou foi? Pode repetir para mim, por favor? Posso? Vamos lá. Na real, eu vou fazer o seguinte, amor, ó, olha para cá. Uma esticada aqui. Se liga. Olha só. Quem aspira... Olha para a tela, hein? Aspira a alguma coisa. Então, veja bem. Esse aspirar aqui é o sentido de ter como meta. Até aí, entendido, gente? Fala comigo. Sim. Beleza. Se eu tenho e quem aspira, aspira algo, esse sentido já não é ter como meta. Esse sentido já é respirar. João, tudo bem até agora? Sim. Beleza, então vamos lá, ó. Qual é a diferença desse cara aqui para esse cara aqui? Aqui eu não tenho preposição. Entendeu, João? Aqui eu tenho preposição, que é esse a. Beleza ou não? Sim. Então tá, então vem comigo aqui, ó. Quando eu leio o cargo, blá, 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 aspiras é muito importante, eu sei que eu não posso cheirar, respirar um cargo.
Eu sei que o sentido dessa minha frase é que eu tenho como objetivo um cargo, assim como eu tenho como um objetivo uma vaga de medicina, assim como eu tenho como objetivo o sucesso. Então, se eu penso que dentro desse contexto aqui, esse cara é um cara que pede preposição, não tem problema, João. Eu chego aqui e lanço uma preposição. Aí, essa preposição a, ela vai se casar com esse artigo o e vai formar esse cara aqui. Tá vendo, João? Tô vendo. Então, se eu, por acaso, fizesse assim, João, olha só. Se eu, por acaso, ao invés de ao qual, colocasse o qual seria o meu erro? O meu erro seria um erro porque meu verbo está pedindo uma preposição e eu não estou colocando a preposição aqui. Então, eu estou errada. Para o meu verbo ficar satisfeito, eu tenho de botar a preposição dele e unir com o artigo sobre o qual eu estou falando. Então, quando eu uno o a que vem do verbo com o que vem do cargo, eu tenho ao qual. Certo? Entendi. Então, eu tenho que olhar o cara que vem depois, tenho de ver se ele me pede alguma preposição. Se ele me pedir alguma preposição, eu vou colar essa preposição com o artigo que tem aqui atrás para formar a preposição em si. Entendeu, João? Entendi. João, Era, fala aí. era essa referência do verbo que eu não estava conseguindo analisar. Entender. Tá, então fica aqui comigo, não desliga o microfone não, fica aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só. Tá vendo esse cara aqui em cima? Tá vendo esse cara? Aham. Então, por que ele é 2 aqui? Quem se lembra de. Não é isso? Sim. Aí, ó, olha para cá, amor, ó. Aqui, ó. Ó. D mais 2 dá quem? 2. 2. Por isso que é dos pais. Aham, entendi. Sacou? Então tem que pegar a visão desse cara que vem depois do espaço que a gente vai complementar. Tá. Tá? Esse cara aqui. Aham. Beleza? Tá. Então tá. Segue aí, ó. Inara, conseguiu pegar essa parada que eu expliquei para o João? Expliquei, mas já, nessa F Explicou? também pode... Ih, desculpa, eu entendi. Fala. Nessa F eu também poderia usar o quê? Sim. Você poderia colocar o aqui. O cargo aqui aspiras, tá? Porque você está reparando que o aqui não tem variações, tá vendo? Ó, ele não tem variações. A gente não varia em nada com ele. Agora, se a gente vai usar o qual, a qual, blá, 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 aí varia. Tá. Tudo bem? Uhum. Então, show. Segue aí, ó. Segue aí. Como é que fica a próxima, galera? A G. Do qual? Isso. Ó, aqui fica do qual. Mas também tem opções. Vai, tem mais opções. Vai, fala aí. O filme do qual, quem mais? De quê? Isso. O filme de quê? Exato. Mas por que a gente tem que colocar esse do, galera? Por que motivo a gente tem que colocar esse do? Porque quem gosta de alguma coisa. Entendeu?
Sim ou não? Sim. João, entendeu por que que aqui é do qual? Peguei Entendi, porque quem gosta de alguma coisa. Né? isso, mas aí somou com quem? Com o. Aham, Com o O do filme, show? tá. Beleza. Beleza, beleza. Vamos seguir o baile, ó. Isso aqui, essa H, é a que a gente mais fala errado, tá? Principalmente a galera que gosta de fazer resenha na casa dos outros, né? No futebol, churrasquinho, ginzinho, gin tônica, mara, né? A gente sempre se programa para assistir ao jogo na casa de alguém, né? E aí as pessoas normalmente falam assim: ah, você quer assistir o jogo? Aí a gente tem um grande problema, tá? Por que a gente tem um grande problema? E aí agora eu vou ter de fazer uma coisa aqui, porque eu preciso mostrar a vocês. Preciso mostrar a vocês uma coisinha. O que acontece, galera? Tem uns verbos no português que eles são assim, filha da putice resume, entendeu? Eles têm vários sentidos e você que se vire para saber, né? A ideia é essa. Inclusive, a banca da Unigran Rio é absolutamente apaixonada pelo verbo assistir. Toda prova cai um assistir. Então, vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar a coisa. Então, olha só. Isso aqui, para o cara da redação, hein? Ó, alô, Sara, Milena, Tainá, Inara, vocês que, né, fazem redação toda semana, mais de uma, se liga. Esse cara aqui é um bom cara para você demonstrar o seu domínio de norma culta na redação, tá? Não é qualquer um que sabe usar o assistir. Então, procurem, dentro das semânticas que eu vou apresentar, usar esse verbo, tá? Então, se liga. O assistir, ele pode ter, na realidade, 3 sentidos. Já começa a pica por aí, né? Já começa a pica por aí. Pode ter 3 sentidos. E os 3 sentidos são sentidos diferentes, tá? Então, olha só. Primeiro sentido, tu consegue ver normal, né? Tu tá vendo a minha tela normal. Tá me vendo digitar? Sim. Sim. Tá, show. Então, olha só. O primeiro assistir é o que nós estamos analisando. É o sentido de ver ou presenciar. Estar presente. Ok? Esse cara aqui é o seguinte: eu assistirei, blá, 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 jogo do Flamengo. Ó. Então, esse assistir aqui, no sentido de ver, presenciar e estar presente, eu falo, eu assistirei o jogo, ou eu falo, eu assistirei ao jogo. Eu falo, eu assistirei ao jogo. Porque quando eu tenho o assistir com o sentido de ver ou de estar presente, eu tenho um verbo que me pede uma preposição. Então, eu digo, eu assistirei ao jogo do Flamengo. Ah, já, eu nunca falei assim, eu sempre falei que eu assistirei o jogo. Então, você sempre falou errado. Lide com isso e aprenda agora para nunca mais você errar, tá? Bom, vamos lá. Aí eu quero o seguinte. Eu quero agora um outro sentido para o verbo assistir. Agora, eu vou querer o assistir, na verdade, com o que vocês farão no futuro, galera. Essa é de vocês, ó. Vocês todos serão médicos. É só uma questão de tempo. E vocês, enquanto médicos, vão assistir o paciente. Porque vocês vão ajudar, vocês vão auxiliar, vocês vão prestar
assistência enquanto médicos. E aí, o exemplo seria os médicos assistem o paciente. Aí tu fala assim, caraca, já babou muito, porque se eu falo uma frase dessa, qual é o sentido que eu entendo? Parece que eu vou fazer o quê? Alguém sabe me dizer o que parece que a pessoa vai fazer nessa frase aqui? Vai ficar olhando pro paciente? Pois é, parece que você vai ficar olhando para o paciente, quando na realidade você vai ajudá-lo. Então, os médicos assistem o paciente, significa que os médicos ajudam, eles auxiliam, eles prestam assistência. Tudo bem ou não? Tudo bem. Tudo bem, João? Tudo bem. Então, olha só. Agora eu vou pegar o último. O último é bom para redação quando a gente quiser falar de uma maneira diferenciada. Calma aí que eu fiz merda. Ó, se liga. Assistir aqui, eu vou colocar com o sentido de morar. Tudo bem? Morar. Residir. Ok? E aí, qual é o esquema? O esquema é o seguinte. Como exemplo, eu posso dizer que eu assisto na Barra da Tijuca. Essa frase é uma frase que dá muito, muito nervoso, porque parece que a gente omitiu informação. Parece que a gente está vendo alguém na Barra da Tijuca, quando, na verdade, o que a gente quer aqui é dizer que a gente mora na Barra da Tijuca. Olha que bizarro. Então, eu tenho, na realidade, um verbo com 3 sentidos diferentes e com 3 manifestações linguísticas diferentes. Um tem preposição e quer dizer ver. Outro não tem preposição e quer dizer ajudar. O outro tem preposição e quer dizer morar. Viram? Viram isso? Então, Sim. vamos lá, ó. Isso aqui, ok, ficou na mente. Mas aí, agora eu tenho de voltar à realidade. E a realidade é essa aqui, ó. Qual é o sentido e o que precisamos usar nesse caso? Ao qual? Exatamente. Ao qual. Tem outro? Aqui? A que. Muito bem. Mas por que isso? Porque, na realidade, temos um assistir com o sentido de ver. Então, a partir de hoje, quando aquele teu amigo disser que vai assistir o jogo, aí olha só, João, se liga. Eu sei que tu gosta dessas paradas, ó. Foi convidado lá para o churrasco de não sei quem. Aí, teu amigo vai te chamar para ir ao churrasco. Aí, olha o que ele quer dizer. Olha o que ele quer dizer e olha como a semântica é um negócio de louco, né? O sentido das coisas é bizarro. Então, olha o que a pessoa diz quando ela diz para você assistir o jogo. Então, um amigo do João chamou o João para a casa dele. Ele fala assim, João,
vem assistir o jogo comigo. Qual é o sentido que esse amigo está dando para essa frase no contexto de vida? Ver. Mas qual é o sentido que esse amigo do João está dando no contexto da gramática? É sentido de auxiliar. Cara, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu, João? Então, a partir de hoje, as pessoas vão chamar você para assistir ao jogo. Porque se as pessoas te chamarem para assistir o jogo, parece que você vai ajudar o jogo, sacou, João? E não faz sentido algum isso. Tá? Você não vai ajudar o jogo. Na verdade, você quer fazer o quê? Você quer ver o jogo. Estar presente ali com todos. Tá? Essa é a ideia. Então, ó. Segue aí. Aí, gente, como é que ficaria aí? Nas quais? Humilhou agora, hein? Muito bom. Agora me explica, por que é nas quais? Porque quando eu penso em algo ou em alguma coisa. Isso. E o artigo as, aí pega nas. Perfeito. Agora, tem uma outra maneira de você... Tem uma outra opção, na verdade, para você colocar aí. Alguém sabe qual seria? As que existe, não, né? Não. Calma, mulher. Pensa aí direitinho. É porque, tipo, pensa em alguma coisa. Isso. Tá, e aí? Se pensa em, ficaria qual? Em que pensa, certo? Isso. Em que penso. Exatamente. É porque fica estranho. Fica estranho, mas aí eu vou te dar uma dica agora. O pronome relativo em que, ele não é obrigado a concordar com ninguém, nem em gênero, nem em número. Então, a gente pode usar o em que como um coringa, um cara que vai entrar e não vai dar preocupação para a gente do ponto de vista de concordância. Entendeu, Sara? Entendi. Show de bola. Agora, eu quero muita atenção para essa J, tá? Bom, essa J diz o seguinte: esse é o autor, blá, 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 atitude, me orgulho. Aí você vai perceber, na verdade eu quero que você olhe isso aqui. Quero que você olhe isso aqui. Tá? E quero que você veja, que você crie uma relação de posse entre essas duas palavras. Relação de posse. Então, como que eu crio uma relação de posse? Tainá não responde. Como é que eu crio uma relação de posse com autor e atitude? Atitude do autor. A atitude do autor. Beleza. Show. Perfeitas. Perfeitas, nunca erraram. Isso. Tudo bem. Agora, atitude do autor. Beleza. Quando eu perceber que existe uma relação de posse entre dois substantivos que se relacionam, eu vou ter de usar um pronome diferente. Um pronome chamado cujo, cuja, cujos, cujas. Então, esse é o primeiro momento. Esse é o momento mais tenso da situação. Descobrir qual é o pronome que temos de utilizar. Então, eu já vou colocar aqui cuja. Só que isso está certo, isso está errado, falta alguma coisa, não falta nada. Me diga. Tainá pode responder agora, tá? Te proibi porque eu já te ensinei aquilo 1000 vezes.
Queria que eles pensassem, eles foram muito rápidos. Pode falar isso, se quiser. A frase está certa? Essa frase aqui, esse é o autor cuja atitude me orgulho, gente? Eu Que acho que tá vocês- certo. O que vocês acham? Eu só achei estranho o cuja atitude. Mas Por não quê? sei. Por que você achou estranho? Porque são dois As um perto do outro. Tipo assim, não sei, eu achei estranho. Tá, mas aí você achou estranho sonoramente. Não, por causa. Tipo assim, é porque eu não vou saber explicar. Crase eu não saberia onde colocar. Mas os dois As perto um do outro não me pareceu, sei lá. Não te pareceu certo, tá, mas segue o baile, vai. Até agora ninguém me deu a resposta que eu quero. Pode Preposição? usar de? Oi? Oi, Sara? Pode usar de? Claro que casa com o que a Tainá abriu o microfone para falar aí. Gente, por que tem que ter uma preposição aqui atrás? Me explica. Orgulho da atitude? Só que olha só, Sara, não é o orgulho da atitude, é porque quando eu me orgulho De alguma coisa. de alguma coisa. Exatamente. Aí tu fala, já, esquece. Isso aí, já vi que nunca vou usar o cuja na redação. Na verdade, se você usar o cuja na redação, aí a gente atingiu o ápice da vida, né? A gente vai sair pelada na rua. Só que, assim, totalmente possível você usar. É só você aprender. Agora, se você não fez nenhuma redação ao longo do ano, nunca usou o cuja, vai querer usar lá na hora da prova, eu vou rezar por você, tá? Então, se você já faz uso dele, já usa e quebra a cara, usa e quebra a cara, eu te corrijo, aí tu vai, aí você consegue, cara, é um diferencial. Esse pronome relativo é diferencial. Ele é um diferencial. Não é qualquer pessoa que sabe usar isso. Não é difícil usar, mas primeiro você tem que perceber a relação de posse dos substantivos que estão circulando ali entre essa lacuna. Depois você tem que olhar para o verbo como você estava olhando para ele, você estava olhando sempre para ele. Só que aqui você ignorou. Então, se eu falo, esse é o autor de cuja atitude me orgulho, eu tô certa. Mas aí vem o pulo do gato aqui na situação, hein, galera? Se liga. O que vocês repararam até agora do pronome, do ponto de vista do pronome relativo? O pronome relativo é sempre o cara que está concordando com quem vem antes dele. Então, você pode reparar que aqui nós usamos nas quais, porque são as opiniões. A gente pode reparar que aqui a gente usou ao qual, porque é o jogo. Aqui a gente usou do qual, porque é o filme. Então, a gente sempre tem uma relação voltando para trás aqui, né? Sendo pleonástica de propósito, tá? Então, a gente volta, quando a gente volta aqui para esses caras, a gente consegue concordar. Só que o cuja é diferente, Milena. Esse pronome relativo é um pronome com o qual a gente tem que ter cuidado. Por quê? Ele concorda, esse carinha aqui, ó, olha para cá. Ele concorda não com quem vem antes, como todos os pronomes relativos fazem, mas sim com quem vem depois dele. Então, a minha pergunta é a seguinte, bebê. Se aqui fosse atitudes, como que ficaria isso aqui? Cujas? Cujas. Se isso aqui fosse movimento, como é que ficaria isso aqui?
Cujo. Se isso aqui fosse movimentos, Cujos. exatamente. Então, temos de perceber, vou voltar aqui para o original, tá? Já, pode usar do qual também? Calma aí, deixa eu só colocar aqui. É de cuja. Ih, gente, era o quê? Esse é o autor de cuja o quê? Era atitude. Tá. Valeu, Inara. Vai. Não sei nem como é que eu não esqueço meu nome. Tá foda, eu tô com a memória péssima. Muito exaurida. Ó, repete a pergunta para mim, por favor, amor. Se podia usar do qual. Não, não poderia. Tem que usar. Aqui só existe a opção do cuja, porque a relação é de posse. Aqui, no caso, é a atitude do autor. Só pode usar o de cuja mesmo. Mas dá para generalizar que sempre foi de posse, tem que ser cujo? Sim, isso dá. Isso dá. Isso sim. Tá? Gente, foi ou não foi? Se não foi, me fala que a gente vê de novo. Foi. Foi. Mas é tenso, né? É tenso. Eu com o dedo ali, não responde, a menina responde. Vamos lá, ó. Esse K agora, para a gente fechar essa parte. O dinheiro, blá, 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 recebi para a correção foi alto. E aí? O qual? O qual? Ó. O qual? Qual outra coisa poderia ser? Qual outra palavra poderia ser? Poderia ser o quê? Sim. Aqui, ó. Poderia ser o quê? Então, ó. O qual e que, em vermelhinho para manter o padrão, a gente poderia usar qualquer um dos dois. Só que a pergunta é, por que a gente poderia usar o qual e o que nessa frase? Responde para mim o que você olhou para poder tirar essa conclusão. O verbo não precisa de preposição? Isso, perfeito. Então, quem recebe, recebe alguma coisa. Aqui no caso, o dinheiro o qual recebi foi alto. Então, ó, eu recebi o dinheiro. Quem recebe, recebe algo. E aí, por isso que eu posso viver a vida normalmente com isso aqui. Tudo bem ou não, gente? Tudo bem. Tá entendido ou não tá entendido? Tá, sim. Show de bola. Agora vamos dar uma olhada aqui. Ó, vamos dar uma olhada aqui para a gente fechar nossa aula em algumas especificidades, tá? Essas especificidades são especificidades que eu costumo dizer que são as questões da prova, tá? Então, presta muita atenção para você entender isso. O segundo apontamento, né? Porque esse foi o primeiro apontamento que a gente fez, ó. Aqui, ó. Os pronomes relativos podem vir regidos de preposição se a regência determinar. Então, a gente ficou ali, ó, trabalhando em cima disso na primeira observação. Agora temos a segunda. O pronome relativo quem é empregado com referência a pessoas e é precedido de preposição. Então, não conheço a menina de quem você falou. Alguém pode me explicar por que tem esse D?
Falou de alguma coisa. Falou de alguém. Segunda frase. Este é o rapaz a quem você se referiu. Alguém pode me explicar por que tem esse A? Se refere a alguém. Se refere a alguém. Muito bem. A terceira observação. O pronome relativo que pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas. Então, veja. Pronome relativo quem é só para pessoas. Pronome relativo que é pessoa e coisa. Então, não conheço o rapaz que saiu. Não conheço o rapaz o qual saiu. Show. Não li o livro que você me indicou. Não li o livro o qual você me indicou. Quem indica, indica algo, então eu não preciso colocar preposição alguma. Esse está suave. A ideia aqui é que a gente veja que esse que, de não conheço o rapaz que saiu, é um que está se referindo à pessoa, né? E quando eu tenho não li o livro que você me indicou, eu tenho um que se refere à coisa, que no caso é o livro, tá? Agora, especialmente para quem vai fazer o Unigran Rio, essa 4 aí, esse apontamento 4 é o que há de mais importante, tá? Nas 3 últimas provas, nós tivemos aí a aparição de um carinha que a gente chama de o que funciona como pronome demonstrativo. Então, olha só, muita atenção aqui. Deixa eu ver aqui só um minutinho. João, tá aí? Tá me ouvindo? Não sei, que às vezes você pode sair para pegar alguma coisa. Tô. Isabela, tá aí também? Tô. Presta atenção. Essa aqui eu coloquei para vocês, porque vocês vão fazer a particular, tá? Então, olha só. Já tem uns 3 anos consecutivos que a Unigran Rio coloca essa pegadinha aqui para o cara se arrebentar. Tem funcionado, tá? Tem funcionado bastante, ou seja, tem cumprido o papel. Eles têm colocado para os alunos se ferrarem e os alunos estão se ferrando. Mas vocês eu não admito que se ferrem, porque eu vou ensinar isso para vocês agora. Então, preste atenção, ó. Pronome relativo que é esse cara aqui, ó. Ó. Pode ter por antecedente o pronome demonstrativo o. Aí tu fala assim, pronto, vou embora. Eu nem sabia que o era pronome. Para mim, o é artigo. Para mim, o é pronome oblíquo. Eu nem sabia que tinha o pronome demonstrativo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse o vai ser pronome demonstrativo quando ele tiver o sentido de aquilo. Então, eu vou botar isso para você. Vai para cá. O sentido desse cara vai ser o sentido de um pronome demonstrativo. Sentido de aquilo. Beleza? Nós usamos muito isso na redação quando a gente escreve. Mas, no ponto de vista de questão de prova, é bacana sempre você lembrar. Então, olha só, João e Isa, tem um para cada. Como que ficaria se a gente substituísse esse o por aquilo? Lê a frase para mim. Isabela, você começa. É difícil controlar aquilo que sinto? Exato. João, você agora. Quero fazer aquilo que for preciso. Exatamente. Então, olha só, preste atenção. A prova, ela vai perguntar para você 2 coisas. A primeira coisa, qual é a classe gramatical desse o? Na letra A, eles vão colocar artigo para você se arrebentar, mas você vai lembrar dessa aula e você vai marcar pronome demonstrativo que vai estar na opção D, tá? Lá na prova, eles vão te perguntar, eles também podem te perguntar
qual é a classificação desse que aqui. E aí você vai dizer que esse que é um pronome relativo, ok? Tudo bem ou não? Então, são 2 pontos que eu quero que vocês anotem aí. Há 3 anos isso vem sendo cobrado, assim, consecutivamente. Então, esse ano também vai, tá? Olha só. Primeira pergunta, o que é esse o? Você vai marcar que é pronome demonstrativo e equivale a aquilo, tá? Segunda pergunta, qual é a classe gramatical desse que vem depois do o? Você vai chamar de pronome relativo. Tudo bem ou não, gente? Tudo bem. Show. João? Tudo bem. Então tá. Isso, gente, isso é real oficial, tá? Pode ter certeza que 2 no mínimo vêm com isso, tá? Então, olha só. 2 no mínimo vêm com isso. 4 lidam com conhecimento de pronome relativo e aí a gente já pode colocar essas 2 incluídas aí nesses 4. Então, quando você tem uma prova, né, de português, de gramática em si, na Unigran Rio, que cada questão vale 3,6, meu irmão, não tem jeito, tá? É gabarito, só tem que gabaritar e ser feliz. Vamos lá, ó. Para finalizar a nossa aula, eu vou falar sobre o cujo aqui, que a gente até já comentou sobre ele, mas é bacana sempre a gente relembrar, porque é um pronome relativo que é, sei lá, que a gente não tem, infelizmente, muito costume de usar. E justamente porque a gente não tem muito costume é que a gente acha difícil, tá? Então, para fechar essa ideia de pronome relativo que eu queria passar para você, eu digo que o pronome relativo cujo ou cuja e suas flexões apresenta valor semântico de posse, como a gente já viu anteriormente. E ele vai concordar em gênero e número com quem se apresenta após a ele. Então, ó, veja bem, olha essa primeira. Esta é a cidade cujas praias são lindas. Alguém pode me dizer qual é a relação de posse que existe aqui, por favor? As praias são da cidade. Exato. Então, vou botar aqui para você, ó. Praias da cidade. Essa é a relação de posse. Repara que eu concordei em gênero e número com quem veio depois. Eu botei cujas. E aí, Milena tá aí? Tô. Milena, olha só, presta atenção. Naquela hora lá, você falou assim, já, tá, cuja atitude, tipo, parece que não tá casando esse negócio de A com A, não tá legal. Aí eu aproveito para te falar uma coisa, eu quero que todo mundo anote isso. A gente nunca usa artigo depois do pronome cujos, ou cujas, ou cujo, ou cuja. Então, se eu faço isso aqui, ó, olha para cá, olha para a tela, ó. Se eu faço isso aqui, fiz merda, tá? Tá errado. Não posso fazer isso. Aqui, ó. Isso aqui nunca vai existir. Jamais pode existir. E aí, ó, para a galera da Unigran Rio, últimas questões ali, normalmente 14ª questão, 13ª, 14ª questão. Os caras sempre vêm com uma questão que te pede o seguinte: qual é a oração a seguir que está fora da norma culta? Normalmente eles colocam orações assim, ó, com isso aqui errado. E aí esse vai ser o gabarito, né? Porque se eles querem o que está fora da norma culta, isso aqui está fora da norma culta, porque a gente sabe que a gente nunca pode usar artigo depois do cujas. Entendido ou não? Entendido. Show de bola. Então, ó, feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Onde é que está a relação de posse aí? Onde está a relação de posse dessa frase? Feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Pai e filhos.
Tá, mas aí como que fica isso que a gente está criando aqui ao lado, ó? Praias da cidade, a gente entendeu. São praias da cidade em si. Posse, tá. E aqui, fica como? Filhos do pai. Isso. Filhos do pai. Ó, filhos do pai. Dele, filhos dele, tá? Da posse dele. A mãe de cujas filhas falei é a de blusa azul. 2 perguntas. Por que que tem esse D aqui? Porque quem Mas eu fala falei. de alguém. Isso, muito bem. Tá todo mundo querendo disputar quando fala no microfone, porque aprenderam essa porra agora. Não vão mais esquecer, tá? Quem fala, fala D. Show. Mas agora é a segunda pergunta que eu quero. Se aqui fosse filha, qual seria esse pronome aqui? Cuja? Sim, se aqui fosse filhos, o que seria aqui? Cujos. Se aqui fosse filho, aqui seria o quê? Cujo. Cujo. Já pegou essa ideia, né? E para a gente finalizar, qual seria a relação de posse presente aí? Pode Filhas falar, da não é mãe. palavrão não. Não é palavrão não, hein, bebê? Filhas da mãe. Exato. Exato. Showzinho de bola. Pronto. Percebemos as relações de posse, podemos dizer que quando tem cujo tem relação de posse e temos de concordar sempre em gênero e número com quem vem depois dele e não antes, como estávamos vendo na maioria dos pronomes relativos. Tudo bem ou não, gente? Tudo bem. Tudo. Então, ó, tô salvando aqui as modificações que eu fiz. Calma aí que eu vou... Calma aí que tá dando um ruim aqui. Vou desligar com vocês. Tô salvando aqui as modificações. E aí, na próxima aula, a gente continua. Tá bom? Vou passar um exercício para vocês no grupo. Tudo bem? Vou passar os exercícios da apostila para que vocês façam. E aí, qualquer dúvida é só me chamar. Tá bom? Beijo!